Eu trago umas histórias aqui pra vocês, de vez em quando, que não é assim de militância. Então deixa a gente estupefato, né? São umas histórias malucas. Porque imagina que eu não vou militar em cima desse absurdo dessa tal de Alicia Dude Miller. Vocês estão vendo as fotos dela aí. É uma estudante de 25 anos que teve um caso exemplar de superação. De origem muito humilde, ela prestou vestibular 4 vezes e aos 20 anos, após vencer 16 mil concorrentes, ela ingressou na Faculdade de Medicina da USP, onde em pouco tempo ela assinou artigos científicos, virou braço direito de professores. Só que de repente, do Neida, ela apareceu de carro novo, iPhone e apartamento mobiliado. Todos acharam que isso era o sucesso da menina prodígio, que tinha apenas começado, né? Porque, enfim, ela estava arrasando na vida acadêmica dela. Mas não é bem assim. Ela desviou quase R$1 milhão do fundo de formatura de medicina da USP. E essa história não aconteceu agora não, tá? Esse caso foi revelado em 2023. É uma história muito complexa, absurda. Quem não conhece vai conhecer agora porque eu vou contar tudo. Mas o que eu trouxe de novo aqui pra vocês é o desfecho da ação judicial que deram pra ela agora em 2025. E vocês não vão acreditar nos meandres dessa ação. E a pergunta é, por que essa decisão foi dada? A resposta é muito simples. Porque ela é branca. Solta a vinheta. Olá, minhas rolinhas. Eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, o mestre de cerimônia, a beca de formatura, o canudo com diploma, o anel com pedra do seu curso deste canal, onde falamos sobre tudo o que nos convém. Eu tô vendo você assistindo aqui os babados, as histórias, e nada de você seguir o canal, tá? Só leva um segundinho, você coloca o seu dedo aqui, ó, pá, já tá seguindo a gente. Aqui debaixo tem um Pix e tem um Apoia-se pra você mandar um trocadinho e a gente continuar fazendo vídeos legais a semana toda. Esse canal depende também da ajuda de vocês. Manda aí um valor qualquer. A Alicia nasceu em Itararé, 450 quilômetros aqui de São Paulo, tá? Ela foi adotada, ainda pequena, por um casal que já tinha um filho de 19 anos, mais velho que ela, né? Enfim. Os 4 viviam em um sobrado na Vila Gumercindo, perto da estação do Alto do Ipiranga, na zona sul aqui da capital. Enquanto o pai, o seu Orlando Miller, de 68 anos, mantinha uma oficina no térreo da casa onde eles moravam, a mãe, Cristina Miller, de 67, preparava marmitas ali no segundo andar da casa para vender na vizinhança. A Alicia concluiu o ensino médio aos 17 anos, na concorrida Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas, quando tentou passar no vestibular pela primeira vez, mas ela não conseguiu. Pelos 3 anos seguintes consecutivos, ela tentou passar na USP. Ela até chegou a passar em farmácia em 2017. Ela fez a matrícula, mas ela decidiu ali por hora porque ela queria tentar o curso que era medicina, o que finalmente ela conseguiu no ano de 2018, aos 20 anos. Esse é o vídeo de 2018, quando ela foi aprovada, e ela conta a sua história. Assistam. Difícil de descrever como é ter um sonho realizado, porque são anos batalhando, mas agora é uma sensação de compensação. É todo o tempo que você gasta fazendo simulado, estudando pós-aula, parece que aquilo não foi nada comparado àquele dia que você vê seu nome na lista, assim. Fazer um planejamento dos estudos, seguir à risca esse planejamento, porque às vezes parece muito difícil, às vezes tem muito cansaço que envolve e parece que dificulta o processo de seguir o planejamento, mas ter um planejamento de estudo, seguir ele, entregue todas as redações, faça todos os simulados, porque isso ajuda a você ter autocrítica pra você ir mudando as estratégias que você segue ao longo do seu ano, ao longo do curso. Você tem que se conhecer. Às vezes não é o planejamento do outro que é o melhor pra você, sabe? Você também tem que passar por esse crivo. E aí o que aconteceu? A Alicia entrou no programa MD-PhD, que permite ao aluno de medicina da USP estudar matérias da pós-graduação com a possibilidade de terminar a faculdade com título de doutor. E isso é super difícil de conseguir. Então assim, mesmo conciliando tantas atividades, a Alicia passou a prestar serviço em uma empresa que prepara estudante e busca uma especialização em alguma área médica. Ela ganhava R$2 mil por mês. Com outras atividades, ela acumulava uma renda mensal de R$4 mil. Foi nessa empresa que a Alicia reencontrou e reestreitou uma amizade com uma médica já formada que ela conheceu em 2018. O interesse pela pesquisa médica aproximou as duas, ao ponto das colegas de todo mundo ali especular até que existia um namoro entre elas, mas nada disso foi confirmado e ela era super reservada. Essa amiga, no entanto, ela notou uma mudança no padrão de vida da Alicia, que em 2022 alugou um apartamento por R$3.700, um flat de 42 metros quadrados no Ipiranga, com sala, quarto, cozinha, varanda, 2 vagas na garagem. Em um pouco tempo, a aluna mobiliou todo o apartamento com móveis novos, como TV de 50 polegadas, uma geladeira de inox, eletrodomésticos automatizados, como aspirador de pó, aquela coisa que anda, aquele robozinho, tudo aparentemente muito caro. Segundo os policiais que investigaram ela na época, vocês estão vendo uma foto aqui, inclusive, é sabido que ela também comprou um dispensador automático
automático de ração e um bebedouro elétrico para as suas únicas companhias na casa, que era um cachorro caramelo e um outro da raça Lulu da Pomerânia, caríssimo, ambos com 8 meses de vida. A amiga também notou o iPhone novo que a Alice alugava por 3 mil por ano e o Volkswagen Nivus, que ela alugou por 2.190 por mês. Tá aí a imagem para vocês verem. Para a médica e outros colegas da Alice, a mudança no padrão de vida se devia aos projetos com os quais ela se envolvia. Ela tinha muitos trabalhos e esses gastos, porém, eram incompatíveis com a sua renda. Segundo a delegada Zuleika Gonzalez Araújo, isso não fazia o menor sentido. Mas e aí? Como é que descobriram que ela estava de fato roubando? Seguinte, membros da comissão de formatura enviaram um e-mail pedindo o saldo da conta para a empresa contratada para arrecadar o dinheiro da formatura, empresa em que ela trabalhava. Daí ela enviou uma mensagem de WhatsApp à comissão de formatura confessando o desvio e reafirmando que perdeu tudo depois que ela levou um calote da corretora. Essa informação ela desmentiu durante o interrogatório. A gente tem aqui essas imagens do WhatsApp, eu vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, estou escrevendo para dizer que não temos dinheiro, com toda a dor, culpa e arrependimento que vocês podem imaginar. Em setembro de 2021, vocês devem lembrar que foi quando eu chamei a atenção para falhas no pagamento da AS. Eles não tinham depositado o valor do cachê fotográfico, nem da IGPM corrigido. Pois bem, foi ali naquele momento que eu pensei que o melhor a se fazer era tirar o dinheiro da AS, porque poderia vir a ser um problema futuro. Eu não tinha experiência em investir, então eu fiz o que parecia ser o óbvio e seguro na época, que era procurar uma investidora. Então, segundo ela, na época, isso foi desmentido, tá? Essa foi a mensagem que ela mandou, que ela pegou o dinheiro e deu para uma investidora. Nosso dinheiro foi todo repassado para a Sentinel Bank, uma investidora que no final das contas não se passava de um grande golpe e nunca mais retornou nem com o dinheiro investido, nem com os rendimentos. Na época, o valor transferido foi de uns 750, 800 mil reais. O valor restante gasto em advogado para tentar reverter o dinheiro, fiz tudo o que deu. Tentei as últimas semanas conversar com pessoas que pudessem simplesmente doar o dinheiro da formatura. Um valor muito alto, não teve como. Eu tenho reunião com o Bonfá para tentar ver com a editoria da FMUSP se conseguiríamos ajuda deles também, mas acho que sabendo disso agora vocês devem querer seguir enfrentando isso sozinhos. E compreendo, mas gostaria de dizer que eu me disponibilizaria para tentar resolver tudo ainda. Não sozinha, óbvio, sei que errei nas coisas que fiz sozinha, mas continuar ajudando porque de coração a minha intenção nunca foi lesar ninguém, bem pelo contrário. Bem, como vocês viram, essa foi a primeira mensagem que ela enviou, só que os alunos não engoliram essa história, né, especialmente porque todo mundo conhecia o padrão de vida dela. E o que é que aconteceu? Fizeram a denúncia, foram pra polícia e logo depois ela desmentiu toda essa história. Não teve nada de investidora, não teve nada de pegar o dinheiro e colocar num banco, não teve nada disso. Muitas pessoas que estão assistindo aqui já conhecem o que ela fez com o dinheiro, mesmo assim eu vou contar até a gente chegar na notícia que saiu agora no dia 2 de fevereiro. Segundo os alunos, Alicia não demonstrava preocupação ou culpa nenhuma nos dias que antecederam essa confissão. Ela, tava nem aí. Depois da admissão, os colegas procuraram a polícia para fazer um boletim de ocorrência, obviamente. Quando souberam que a Alicia já estava sendo investigada em São Bernardo do Campo por apostas suspeitas na Loto Fácil e um calote de 193 mil em uma casa lotérica. Assim que a empresa soube que havia um inquérito para investigá-la, a Alicia foi afastada do trabalho. Quando o golpe nos colegas da faculdade se tornou notícia, saiu no jornal, a Alicia foi demitida de vez desse trabalho. Desde então, ela trancou a faculdade e se isolou dentro do flat dela. Inclusive, aqui tem uma imagem dela chegando na delegacia com o rosto coberto. Também tem a matéria da época em que ela foi à delegacia e a história toda veio à tona. Se liga. De 25 anos, conhecida como a golpista da USP, chegou na delegacia às 5 horas da tarde, acompanhada do advogado. Eles não falaram com a imprensa. Uma palavrinha com a gente, Alicia, por favor? Fala com a gente, fala com a imprensa. Ela foi indiciada por estelionato e teve que prestar um novo depoimento. Ela fez uma má aplicação. Na verdade, ela colocou um fundo de investimentos e na época a bolsa despencou, o dinheiro caiu de 600 para 400 mil reais, que ela tá alegando lá em cima, e ela entrou em desespero. E ela ouviu um meio de tentar recuperar o dinheiro que foi na lotérica. Em relação ao fato do crime estelionato, ela alega que ela não jogou 900 mil reais, ela não pediu para jogar 900 mil reais, ela mandou 800 reais para conta lotérica e colocou uma provisão de pagamento de 800 mil reais e mandou para a lotérica. E isso que ela tá alegando, que ela não pediu para fazer o jogo, mas ela fez um favor para a gerente da lotérica. Enfim, como vocês viram aí, né, a Alicia disse pra galera toda que ela foi vítima de um golpe de uma corretora. Só que, né, ela teve a intenção de ver se o dinheiro da formatura ia render e tal, e ela transferiu o montante das formaturas que ela era responsável por arrecadar esse dinheiro para uma empresa financeira e que teria sumido com esse valor. Mas na real, o que ela estava fazendo com o dinheiro? A gata tentou obter lucro por meio de apostas na Loto Fácil, usando o dinheiro da formatura. Ela jogou muito na loteria, gente, mas ela jogou feito uma louca. Ela se apropriou de uma parte também do dinheiro, tá? No primeiro inquérito, a polícia tentou descobrir se a Alicia lavou dinheiro por meio dessas
essas diversas apostas realizadas entre abril e junho e uma mesma lotérica lá na Vila Mariana, na zona sul da capital. Entre abril e junho, a estudante realizou pelo menos R$ 397.200 em apostas no mesmo lugar e ganhou R$ 366.600 em prêmios, ou seja, a diferença mostra que no período a Alicia perdeu dinheiro. E apesar das perdas, no entanto, o método é eficiente para lavar dinheiro, disse a polícia. Então assim, depois de diversas apostas de R$ 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, a própria lotérica procurou a polícia alegando estar sendo vítima de estelionato. No dia 12 de julho, a Alicia fez apostas no valor de R$ 193.000 sem que a transferência do Pix fosse efetuada para a lotérica. Para descobrir a origem do dinheiro, os investigadores pediram a quebra do sigilo bancário da aluna, ainda em 2022. Ou seja, o dinheiro da formatura de várias turmas às quais a empresa em que ela trabalhava e administrava estava sendo usado para jogatina. Ela não lavava dinheiro de fato, ela jogava na loteria. Ela gostava de jogar. Mas seguinte, na época, a delegada do caso, a Zuleika Gonzalez Araújo, informou que a estudante de medicina da USP, Alicia Dudsmiller, que agora está perto dos seus 28 anos, havia confessado em depoimento à Polícia Civil que usou parte do dinheiro da comissão de formatura em benefício próprio. A gente tem um vídeo disso. Confessou, cometeu a apropriação. No primeiro momento, ela sacou a quantia, né, de R$ 64.000 porque ela pensou que ela poderia investir de uma melhor forma do que estava sendo, segundo o que ela alega, né? Porque ela estava sendo, como se estava sendo aplicado pela empresa. Aí ela saca essa quantia e começou a aplicar em instituições bancárias e começou a perder dinheiro. As aplicações não deram certo. E ela começou a se desesperar. A partir do momento que ela começa a se desesperar, ela ainda retira mais quantias, acabando retirando todo o valor da empresa, né, que estava aplicado, e resolveu efetuar apostas em loteria, né, apostas em casa lotérica. E continuou perdendo, desfalcando, e na angústia desse desespero de estar perdendo as quantias, não conseguia parar de efetuar as apostas. E chega num determinado momento dessa situação que ela começou também a gastar as quantias com gastos pessoais, né, com aparelhos eletrônicos, com aluguel de carro, com aluguel de apartamento, e acabou tendo uma vida incompatível com a renda que ela tinha. Então ela confessou a apropriação. Doutora, considerando, você falou que a pena máxima são 4 anos de prisão, é improvável que ela tenha uma pena de detenção, de reclusão da liberdade por causa disso, né? É improvável, porém não impossível. Se por acaso somarmos o crime de lavagem de dinheiro e estelionato, que foi em outro inquérito, aí ela poderá responder de dentro da cadeia? Aí poderá piorar a situação e nós vamos analisar a possibilidade. Eu estou analisando. Daí o que aconteceu após ela ser indiciada? É aí que a gente chega no atualmente, no agora, no dia de hoje, que é a melhor parte, sabe? De como que uma justiça pode falhar, errar e privilegiar pessoas de acordo com diversos recortes que a gente precisa sim elencar. A Alicia foi acusada de desviar R$ 927.000 de estudantes da Faculdade de Medicina no início de 2023 e foi condenada pelo crime de estelionato, com pena de 5 anos em regime semiaberto, mais indenização às vítimas em valor correspondente ao prejuízo causado em junho de 2024. Ou seja, a condenação tem menos de 1 ano, tá? É recente. Em nota, a defesa da Alicia informou que ela não deve ser submetida a linchamento público contínuo, coisa que a gente aqui concorda, tá? Todo mundo que tem sensatez concorda por razões óbvias. E reforçou a necessidade do direito ao esquecimento. Esse eu não concordo. Também disse que a insistência na divulgação de informações antigas impede a reintegração social. Ou seja, o que o advogado entende é que ficar falando sobre esse assunto, esse entendimento ele veio ali agora em junho de 2024, tá? A gente tá bem pertinho. Repetir esse assunto, dar notícias sobre esse assunto, falar sobre esse assunto, faz relembrar e macular a imagem de uma pessoa que pode seguir e tocar sua vida se ressocializando. Isso tá correto. Tá? Porque todas as pessoas condenadas têm direito à ressocialização. Pela lei brasileira, nós estamos falando de um Brasil do ano de 2025 que tem uma Constituição Federal que preconiza que as pessoas, salvo raríssimas tipificações de crimes, têm direito à ressocialização. Ou seja, no entendimento do advogado, ela precisa ser esquecida e ela precisa seguir a vida dela. Mas ninguém disse aqui seguir de que forma. Porque ainda que a lei preconize que não existe uma forma ao qual ela não possa seguir a vida dela, a gente que tá aqui tentando entender como é que a cabeça dessas pessoas funciona e que pode ser submetido a parte dessa ressocialização dessa pessoa, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Se questiona por que ela ainda pode ser médica. Acreditem, ela é sim. Ela se formou em medicina e registrou o CRM dela. Ela tem direito à ressocialização. Ela tem direito a seguir a vida dela. Ela tem o direito do esquecimento por tudo que ela fez. Mas será que é plausível, porque existe, né, o princípio da razoabilidade. Será que é razoável que ela possa ser uma médica sendo condenada por estelionato? Sim,
No Brasil, sim. Pelas nossas leis, sim. Olha só. O advogado Ricardo Stocco Diolo, que era o responsável pela defesa da então estudante, agora médica, tá? Disse na época da condenação, agora, ano passado, que ela não cometeu o crime de estelionato. Conforme o Diolo, a sua cliente apresentou provas que atestam a sua inocência e por isso iriam recorrer da decisão da justiça. A jovem também é alvo de outro inquérito de julho de 2022 por suspeita de lavagem de dinheiro e estelionato após ter dado um suposto golpe em uma lotérica, que nem é essa história aqui, é outra. Ela teria gasto mais de 400 mil em apostas no período, mas na última data em que tentou fazer o último jogo, teria deixado de pagar 192 mil ao estabelecimento. Esse caso ainda não foi nem julgado, gente. Ou seja, existe outro caso e, quiçá, outros casos de estelionato e tentativas de golpes em lotéricas que essa menina pode ter cometido ao longo de sua vida. Em outros lugares, outras localidades, outras cidades, vocês estão entendendo? Que não foram sequer julgados. Isso demonstra que, apesar do seu direito à socialização, ela possa exercer cargos em que envolvam a saúde, a vida, o psíquico, o emocional de pessoas que podem se deparar com ela. Isso envolve a possibilidade de ela poder ganhar dinheiro e pedir dinheiro em relação ao seu trabalho das pessoas, porque a gente tá aí cheio de médico nesse país vendendo pseudomedicina, que não é medicina, tá? Pseudociência, tirando dinheiro de otário. É shot de vitamina, PEC não sei de que, é não sei o que procedimento tal. Várias coisas que nem é medicina. A gente poderia ter um vídeo inteiro aqui só sobre pseudomedicina, que pessoas recém-formadas, que não tem nem residência, estão fazendo rios de dinheiro com isso. Tem médico matando gente aí, à torta e à direita, com negócio de peeling raspando a cara das pessoas, aí o cara morre. Vocês têm ideia de como isso aconteceu, como isso se procedeu? Enfim, essa foto que vocês estão vendo aqui são de alguns objetos que foram apreendidos na casa dela, onde ela se reclusou, e ela tinha anotações sobre todos os jogos que ela fazia, sobre todas as apostas. Aparentemente, ela tinha esperança de ficar milionária jogando na loteria. Mas se a pessoa é viciada em jogar, nada do que ela faça, mesmo ganhando milhões, vai segurar o dinheiro na bolsa dela, porque ela vai jogar tudo na loteria. Olha só, ela tinha um caderno que ela anotava. Depois de perder tanto, só queria ganhar a qualquer custo para recuperar. Sentimento de culpa só aumentando. Ela anotava os ganhos e perdas que ela tinha jogando na loteria. Fui tão estratégica para chegar até esse dinheiro. Como não fui, aí tem uma parte elegível aqui, estratégica para acessar sem me prejudicar ou prejudicar os outros. Vergonha e culpa, principalmente, não conseguia dividir com ninguém sobre esse assunto. Medo de ser julgada, não ter noção do valor daquilo e gastar desenfreadamente, achar que ninguém fosse notar. Poderia ter feito diferente, não apostar. 2. Investir. Meu Deus do céu, gente. É muito louco você imaginar que a pessoa faz anotações do que ela pretende fazer com o dinheiro dos outros e aí depois ela faz tópicos. 1. Não apostar. 2. Investir. Ela faz o quê? Ela erra. Ela vai lá e ela aposta. Se eu tivesse investido por meio da fulana digital, tá borrado aqui, eu não teria perdido, não teria renda sem tirar o valor total, mas não consegui pedir ajuda. Talvez eu não me sinta merecedora de ajuda, que nem minha dificuldade de chamar uma faxineira. Como vou recuperar esse dinheiro? Aí ela enumera aqui. 1. Aposta. 2. Pedir para fulano de tal. 3. Herança. 4. Pedir para fulano de tal. Ela ainda acredita que ela possa receber uma herança se ela é de pais que fazia quentinha, de uma mãe que não tinha dinheiro nenhum. Herança de quem? Ela queria casar com um homem rico? Tem uma outra foto aqui, ó. Pior de tudo. Primeira aposta na Loto Fácil tem 14 acertos. Para você ganhar na Loto Fácil o prêmio cheio, tem que ser 15 números. E esse prêmio pode ser dividido entre várias pessoas. A Loto Fácil é um prêmio que paga todos os dias, de segunda a sábado, eu acho, ou de segunda a sexta, 1 milhão. Se ele acumular, vai para 12 milhões e assim vai. Não é muito dinheiro, não é. Porque se tiver 3 apostadores, num prêmio de 1 milhão, numa terça-feira, cada um vai receber 280 e poucos mil, porque ainda tem o prêmio do pessoal de 14 números. Então isso é uma falsa ilusão. Me deu uma falsa impressão de que a qualquer momento eu ganharia. Ela escreveu isso. Nesse mês eu apostei 400 mil. Ela falou isso no diário dela, nas anotações dela. Tá, e onde a gente quer chegar, tá? O que tem de novo nessa história? É que a jovem, né, que desviou todo esse dinheiro da formatura da USP, conseguiu registro de médica. Sim, agora, em 2 de fevereiro de 25, um portal de notícias deu o seu registro médico, a sua inscrição no CRM foi realizada no dia 26 de dezembro de 2024. Tá aqui a imagem para vocês verem. Agora,
semanas atrás, Alicia Ludmila Veiga, CRM 26745 São Paulo, data de inscrição 26 de dezembro de 2024. Primeira inscrição na unidade federativa no dia 26/12 de 2024. Inscrição principal, situação regular, especialidade, médico sem especialidade, porque agora que ela se formou, ela não conseguiu ainda fazer a residência. Endereço, exibição não autorizada, telefone não autorizado. Isso tudo, se tivesse aqui, a gente também nem ia mostrar. O que a gente pode mostrar é essa informação, porque isso aqui é uma informação pública. A gente chama de informação de fé pública, porque a gente precisa saber qual é a cara e qual é o CRM de todo e qualquer médico. E aí, você percebe que ela não conseguiu o título de doutora dela lá, porque muito provavelmente a bolsa foi descontinuada, ou o processo que ela estava foi descontinuado, mas ela conseguiu se formar. A universidade não estabeleceu uma sindicância, uma prudência, uma investigação, sei lá, uma diretriz para julgar que ela não poderia continuar ali naquela instituição cursando medicina. Vocês estão entendendo a lógica dessa história, dessa bizarrice? Agora, em fevereiro, saiu a notícia de que ela se tornou médica e ela pode prestar consultas. Ela pode oferecer consultas no mercado. Sabe-se lá de quê? Então temos aqui alguns comentários da internet para elencar o que eu quero dizer para terminar esse vídeo, tá? Vamos ver. Sim, ela rouba e pedem para esquecer, só rindo para não gritar. É isso, né, gente? A lei brasileira, o advogado compreendeu que ela poderia, enfim, ser esquecida. Como é bom ser branco e burguês no mundo. Não é só no Brasil, não. É no mundo mesmo, tá? É porque por ser branca, ela não roubou, ela só desviou dinheiro. Vocês estão sacando o que eu quero dizer pra vocês? A lógica de toda essa história? Tadinha, torrou a grana na luxúria. Imagina se fosse uma preta e roubasse 1 quilo de feijão. E vamos aos fatos. Alicia roubou. O único desvio aqui é o desvio de caráter. Experimenta roubar um pão no mercado pra ver o que te acontece. Experimenta ser preto e roubar um pão no mercado pra ver o que te acontece. Aquela médica que vai fazer esquema na fila da vacina de cirurgias. Amor, essa mesma que supostamente, provavelmente no futuro, vai fazer esquema na fila de vacina e de cirurgias, né? Aqueles esquemas que a gente conhece que médicos fazem por aí em todos os SUS, que eles cobram dinheiro pra fazer cirurgias que são concedidas gratuitamente pelo nosso sistema público de saúde, mas para pular as pessoas na frente, pessoas que têm dinheiro, realizam suas cirurgias com um pouquinho de dinheiro dada para quem? Para médico, para chefes de hospitais. Não tô dizendo que ela vai fazer isso, mas essas pessoas aqui estão dizendo. Existe a pele alva e existe a pele alvo. Exatamente. Como disse Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Desviar para gastos pessoais não é roubo? Curioso o uso do eufemismo nesse caso. Eufemismo é quando a gente suaviza uma situação para que ela não pareça tão forte ou tão agressiva. É quando a gente substitui palavras que são muito fortes e que causam estranhamento ou dureza por outras palavras que melhoram ali a situação. Por exemplo, quando um menino preto, né, da favela é pego com algumas gramas de maconha prensada, a notícia do jornal coloca assim: traficante é pego em via pública por policiais na tarde de terça. Se fosse um cara branco de 17 anos preso com 10 gramas, 10 pinos de cocaine, tá? Do pozinho branco, a manchete do jornal seria assim: jovem é encontrado com entorpecentes durante festa. Isso é eufemismo, tá? A vida é muito boa pra quem é branquinha, né? KKKKKK. A vida é muito boa pra quem é branco. Imagina. Enquanto isso, o rapaz com uma garrafa de pinho-sol ou alguns bens menos são presos e passam anos presos. Pelo visto, a justiça tem cor e lado nesse país. Então o que eu quero dizer pra vocês é que agora, em fevereiro de 2022, uma pessoa que cometeu um estelionato e que cometeu estelionato em diversas outras cidades e que aplicou golpes e usou dinheiro dos outros pelo seu benefício, acaba de se tornar médica nesse país. E a gente vê isso acontecer o tempo todo, tá? Aqui o tempo todo. São alunos do curso de medicina que assediam mulheres e eles são divulgados, são expostos, tudo acontece, mas a universidade permite que eles se formem, eles todos se formaram e hoje eles estão por aí. Alguns deles são ginecologistas e eles estão o quê? Atendendo mulheres em seus consultórios. São médicos que matam pessoas em seu consultório por não ter a especialidade correta e executam procedimentos de forma irregular e essas pessoas perdem suas vidas e essas pessoas continuam clinicando, elas não perdem seu CRM. O CRM é uma instituição corporativista que protege sim os seus médicos, os seus, porque
Teve um monte de médico na época da pandemia prescrevendo cloroquina, sendo que comprovadamente cloroquina não é um remédio para matar vírus, remédio para verme, isso é que ele era. Então assim, teve muita gente defendendo isso e nada aconteceu com essas pessoas. Isso vai continuar acontecendo. Muitos de vocês aí vão se deparar com essa menina clinicando em algum lugar, atendendo vocês, atendendo a gente, seus filhos, seus parentes. E a gente não sabe o que pode acontecer. A gente não sabe o que pode ocasionar, porque uma coisa que aconteceu em 2022 para 2023, tem um monte de advogado envolvido, tem um monte de juiz envolvido, tem um monte de gente analisando o processo e uma instituição não observa, não olha que essa pessoa não poderia sequer ter esse direito de ter esse título, mas ela tem garantido pela Constituição. Nossa Constituição garante que ela tem esse título. A minha reclamação aqui não é que o título tenha sido dado a ela, porque isso está prescrito por lei. Quem sou eu para dizer o que a lei pode ou não fazer? Está prescrito, ela pode sim ser médica, ela pode cursar outra faculdade, ela pode cursar inclusive as especializações, fazer as residências, se tornar doutora e ela pode até dar aula numa universidade, numa faculdade de medicina. Talvez ela não possa prestar concurso público, porque parece que pessoas condenadas não possam exercer cargos públicos, né? No âmbito federal, no âmbito estadual, municipal, não tô certo dessa informação. Mas na rede privada ela pode ensinar pessoas. Eu acho muito louco que esse tipo de decisão seja feita com base na luz da lei, porque sim, tá? Não tem nada de errado aqui. A gente viu o CRM dela, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente só tá aqui expressando a nossa indignação e contando pra vocês uma história que aconteceu. Pra quem não sabia dessa história, tá sabendo agora. E aí a gente fica ligado, sabe, na vida, nas coisas, pra que a gente aprenda algumas lições. A primeira delas é saber procurar os prestadores de serviços os quais a gente tá pagando pra prestar serviço pra gente. Isso se chama direito do consumidor. Procure saber quem são as pessoas, o histórico delas. Toda vez que vocês forem procurar um médico pra um procedimento longo e demorado, não uma coisa corriqueira, procura saber quem ele é, o que ele fez, por onde ele passou, pega o histórico dele, pega aí o CRM, vê se ele tem tempo, se ele não tem tempo, se ele fez realmente uma residência, porque tem um monte de gente aí dizendo que é especialista em tal coisa com especialidade que nem existe. Recentemente, um médico perdeu sua vida aí, morreu, porque ele era médico especialista em crescimento muscular, algo assim. Daí um médico muito responsável, especialista, chamado Vini Lacerda, que já veio aqui no meu canal 2 vezes, pode procurar aí, comentou assim na notícia do portal: desculpa, mas essa especialidade não existe. Não existe residência médica em crescimento e fortalecimento muscular. Ou seja, o cara era um cara que prescrevia anabolizantes para quem queria ficar fortão. E ele morreu justamente por causa disso. Se liguem, fiquem atentos, porque essas pessoas estão por aí trabalhando legalmente sob a luz da lei. Muito obrigado porque chegou até aqui no final desse vídeo. Por favor, dá o like. A gente tem histórias aqui todos os dias. A gente tem blá blá blá, tem aulinha, a gente tem letramento, a gente tem fofoca, tem baixaria, a gente tem tudo aqui nesse canal. É um canal que eu trago variedades para vocês, coisas legais, e que eu faço todos os dias, de segunda a domingo. Então aperta seu dedinho, segue, porque é muito bom seguir o Márcio Rolim. Aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se para você mandar um trocadinho qualquer que você quiser aí, manda uma graninha pra gente, que já ajuda a gente a melhorar sempre a nossa estrutura. E agora aqui no cantinho eu deixei um vídeo de trambiqueiros para vocês continuarem maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!